Iniciando o encontro novamente, o Gustavo vai explanar aí o exercício que ele desenvolveu aí. Boa Pode noite a começar. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vou iniciar minha apresentação. Janela inteira. Apareceu alguma coisa? Estamos nós todos na tela aí. Conseguem ver o exercício? Agora sim. O tamanho tá bom ou precisa dar mais um? Tem que dar mais um zoomzinho aí. Aí. Tá. Vou iniciar a simulação. Projeto LCD-PWM. Daí o que eu entendi que teria que fazer 2 canais, para cada canal, para cada potenciômetro, e exibir o percentual do giro do potenciômetro no LCD e também aqui a forma de onda que o potenciômetro interfere. É isso mesmo. Então, mexendo aqui, a forma de onda se altera aqui no primeiro osciloscópio. Então, aqui embaixo eu joguei na posição 24%. Se eu mexer o segundo potenciômetro, que é o segundo canal, ele também varia, chega no limite de 100%. Então, outro também vou colocar em 100%. Então, ele tem esse comportamento, variando conforme o valor que o potenciômetro entrega para a lógica do circuito. Uhum. Então, aqui à direita tem o código-fonte, que faço o cálculo do percentual e jogo no display para cada canal. Aqui é a estrutura da lógica toda do programa. Viu, Gustavo? Antes de você começar a mostrar uma parte do código, Uhum. coloque lá os dois em 50% e vamos abrir o osciloscópio. 50. Aproximado aí. Não sei se vou chegar a ser tão preciso. Tá bom, sim? Tá bom. Os dois em 49. Agora, clica no osciloscópio aí e muda a base de tempo, né? Aqui está a divisão 100. Para qual você indica? Aí, muda o valor de 100 milissegundos para 50. Aí. Não, peraí. Fechou mais. Fechou mais. Desculpe. Não. Desculpe. É pro outro lado. Aumentar para 500? Isso. Tem que aumentar a base de tempo. Tem que aumentar a base de tempo. Não, eu quero ver aqui. Deixa eu tirar esse atraso aqui. Tá estranho isso aí. Vamos ver.
simulação dele no browser, não sei se é tão boa assim para ele conseguir renderizar dois osciloscópios tão rápido. Ele tem um problema de velocidade do processamento, né, do teu computador, no caso. Se tentar desabilitar um osciloscópio, só para tentar trabalhar num único, depois faz o Ó, contrário. coloquei um segundo aqui. Vamos ver se ele trabalha. Aqui é o segundo canal. Qual que é a base de tempo que tá mesmo? A base, coloquei aqui um segundo. Não. Coloca... quanto que tá? 10 milissegundos. Aqui está 10 milissegundos, aqui 10 milissegundos também. Aham. É isso que eu queria mostrar para vocês, que um deles está saindo no pino No pino 3 e o pino 5. 5, né? Isso você vê que os dois estão em 50% e realmente dá para a gente ver que a forma de onda está em 50% ali, né, do duty cycle, do duty cycle, e a frequência deles são diferentes, tá? Isso é o hardware que está sendo gerado, né? Um está em torno de 500 Hz, mais ou menos, e outro em torno de 1 kHz, né? Então, é isso aí que a gente queria mostrar também nesse exercício. Legal? Aqui ele está um junto com o outro, né? Aqui junto com Oi? Terra e aqui É o Terra isso aí, né? o Terra. O preto é o terra, Terra o aqui. vermelho é o 5, né? E daí o roxinho lá que está indo no sinal. Tá certo. Para alterar essa frequência aí, só mexendo no registrador lá do Atmega, né? Exatamente. Então, aquilo que eu comentei na aula passada, é possível alterar essa frequência, né? Eles são fixos dependendo do pino que está saindo. E para alterar, teria que entrar mais fundo, né? Olhando, é possível de alterar, alterando os registradores de função especial do timer lá, né? Então, legal. Seria interessante, Gustavo, você abrir no Sketch esse programa, porque para a gente enxergar melhor. No Sketch, Pode ser? como que eu faço? Copia e joga para a ideia do Arduino. Você desenvolveu esse programa aí mesmo, no simulador? É aqui mesmo. Ah, Certo? Aqui aí, mesmo. agora dá um zoom aí que tá bem pequeno. Você tem uma tela bem espichada, né? Eu tô com uma ultra wide aqui, de 25 polegadas. Aham. Me ajuda bastante no desenvolvimento. Mas ela é ultra large, né? Mais larga do que 16 por 9. Isso é bem larga. Melhorou assim? Tá ótimo. Então, aqui o projeto do LCD PWM.
apesar que o teclado a gente não utiliza. Então, aqui é a parte que instancia o LCD. Aqui, definição de linhas e colunas. E aqui a parte do texto inicial. E mais abaixo o setup dos dois canais, onde vai sair o sinal PWM. Certo. E logo abaixo eu dei só a inicialização do LCD para exibir ali o intro, que é a parte do projeto iniciando. Feito isso, daí aqui a parte do loop, que começa escrevendo os valores no osciloscópio, que vai capturar aqui o valor que está sendo lido. Daí, em cima disso, tem aqui o cálculo dividido por 4 para cada canal, jogando o pino 3 e o pino 5. Daí, com esse valor que eu li de cada canal analógico, daí eu uso ele para calcular o percentual usando aqui o map dentro do valor de 1024, lá do conversor analógico digital. Então, Ô, Gustavo, Gustavo, desculpa, por que você dividiu por 4 mesmo o valor do AD? eu peguei do exercício anterior. Esse aí é o seguinte, é que o conversor analógico digital é de 10 bits, né? Então ele vai até 1023. E o conversor analógico lá que gera o PWM, ele é em 8 bits. Entendi. Então daí você divide para Entendi. fechar a faixa do PWM lá, né? Que é 8 bits. Então ele reduz para encaixar numa amostragem menor. Então, aqui, com o valor de cada canal obtido, eu calculo aqui o percentual em cima do map, que varia de 0 a 1023, que dá 1024, que é o range de valor, que é retornado pelo potenciômetro. Daí ele faz aqui a amostragem de 0 a 100, que é o percentual de 0 a 100%. Então, ele captura o valor e retorna em cima dessa variável. Daí eu só fiz aqui um pequeno tratamento para evitar valor negativo. Se calcular valor negativo por uma legal. residual do valor da variável, ele joga zero, por padrão. E para baixo aqui, a parte que se encarrega de posicionar o cursor na linha. Aqui converte o valor que eu calculei lá, que é um inteiro, ele joga para minha string aqui formatado com, no caso, 100 ponto decimal, e printo aqui o valor, a frase inicial, printo o valor e pronto. Aqui printa o valor do primeiro canal e aqui printa o canal 2. Eu não entendi essa função DT ou string F. O que faz essa função? Eu formato as casas decimais do valor que eu li. Eu poderia botar aqui eu coloquei nenhuma casa decimal. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, 2 casas decimais para exibir no display, caso tivesse ponto flutuante. Ok. Mas como ali não retorna ponto flutuante, então eu defini 0. Mas aqui o parâmetro eu posso definir dependendo do que ele calcular lá em cima. Ele formata aqui embaixo. Ok. Ele só converte o número inteiro para string, que é aqui o char que vai printar depois. Ok, obrigado, Gustavo. Esse é o funcionamento, é isso. Alguma dúvida? Isso aqui, com essa função map aí fica bem fácil, né? Que ele já faz a transformação de uma escala para outra para a gente, daí não dá muito problemas. E em C é realmente tranquilo, né? Que daí você tem a possibilidade de usar essas funções de tratamento de string aí, que você pode fazer a formatação para mostrar no display como quiser, né? Isso, exatamente. Isso aí. Legal. Humberto, você entendeu, né? Eu entendi sim, professor. A ideia dele estar mostrando exatamente para que outros consigam, né, pegar
como foi feito aí. Beleza? Parabéns, Gustavo, aí pelo trabalho. Valeu, obrigado. É isso aí, parabéns mesmo. Bom, Humberto, não tem alguma coisa? Não, professor, não, professor. Vou ficar para 2021, hein, professor? Tá certo, então. 2021. Então, o assunto de hoje, como a gente tinha comentado, era sobre interrupções e temporizadores, né? São assuntos bem interessantes para começar a dar uma aprimorada na programação, né? Então, eu já vou começar a apresentação, preparei aqui, e aí... Deixa eu colocar aqui... Beleza, pessoal? Então, podemos começar, né? Estão enxergando aí. Tudo bem. Bom, dentro do nosso projeto de ensino Arduino básico através de projetos, o tema de hoje é interrupções e temporizadores, né? Interrupções, o próprio nome já diz, né? O que é? Ele interrompe a rotina principal, né? O programa principal para executar uma tarefa auxiliar, podemos dizer ali, uma determinada função. Então, como está escrito ali, o processo em que a rotina principal é interrompida para a execução de uma rotina auxiliar, né? Essa rotina auxiliar é chamada de ISR, que é Interrupt Service Routine, e ela serve para atender um evento, né, assíncrono, normalmente ocasionado por um periférico, né? Então, algum periférico tendo uma determinada situação, um evento, alguma coisa, você pode deixar programado para receber uma interrupção, para realizar uma interrupção, né, interromper a rotina principal, né. Aqui, do jeito que é estruturado o Arduino, com aquele setup, que é a configuração e a rotina de loop ali, né, praticamente os programas que a gente tem visto só ficam naquele loop lá, né, tá? Chamando algumas funções, mas dentro do próprio loop. E a interrupção é para quebrar um pouco aquele loop, o loop, né, executando uma função que pode ser mais prioritária naquele momento, né, tá? Então, é bastante útil isso aí. Dentre das interrupções, né, existem as mais comuns, que seriam as interrupções externas, que a gente chama, que são geradas através dos pinos, né? Alguém de fora do microcontrolador estaria solicitando uma interrupção, tá? Porém, né, depende do tipo do Arduino que você está trabalhando, né? No nosso caso, por exemplo, o Arduino Uno lá, ele só tem duas interrupções externas, né? Que é no pino 2 e no pino 3, tá? Outros Arduinos, como o comum aqui, que seria o Arduino Mega, né? Que ele é maior, tem outros pinos que aceitariam esse tipo de interrupções, tá? Então, aí seria uma questão de ver essa tabela. O que a gente tem, a gente está trabalhando com o Arduino Uno, né? A gente sabe que são interrupções dos pinos 2 e 3, tá? Então, para a gente trabalhar num alto nível com essas interrupções, né? São, obviamente, utilizadas funções de interrupções, né? A principal delas seria você fazer a programação dessa interrupção, né? A TET interrupt seria a função onde você coloca o número
do vetor de interrupção, aqui para o caso, né? E ele já fornece, inclusive, uma função que, dependendo do pino que você coloca, ele retorna esse número para a gente. Então, por isso que, se você pegar a documentação lá do Arduino mesmo, eles recomendam já que você utilize essa attach interrupt dessa maneira, né? Com essa função já com o pino, né? Que facilita a vida da gente. Tipo, no Arduino Uno, por exemplo, né? O pino 2, que seria um dos pinos de interrupção, você teria que colocar 0 aqui, né? E o 3 teria que colocar 1 aqui. Então, seria, para facilitar a vida, tem essa funçãozinha aqui. Né? A ISR seria o nome da função de tratamento da interrupção, né? Você tem que deixar preparada, e o modo com que será feito o disparo dessa interrupção, né? Existem 4 modos, que é o modo low, que dispara quando for nível 0, change, quando houver uma troca de valor no pino, qualquer troca, rising somente quando houver a rampa de subida, né? Ou seja, no momento da rampa de subida, de baixo para alto, e falling, quando o disparo é quando o pino vai de alto para baixo, né? Então, dá para você selecionar de acordo com o hardware que você está ligado no pino, como que você quer que ele dispare a interrupção, ela estando devidamente programada, né? Aí, outras funções, você pode desabilitar essa interrupção, né? Ou seja, naquele determinado momento da rotina, você não quer que ocorram as interrupções, mesmo que aquele pino varie, né? Então, no interrupts, você desabilita essas interrupções, e quando você quer reabilitar essas interrupções, seria a função interrupts, né? Simples assim, tá? E quando você quiser desprogramar totalmente a interrupção, só dar um detach, né? No pino, ou seja, no número da interrupção, né? Então, com isso a gente já pode fazer um exemplinho da importância de se ter interrupções, né? Eu fiz um exemplo bem básico, realmente, né? De um botão no pino 2 aqui, onde a gente vai tentar parar. A gente vai colocar esse LED piscando a cada 1 segundo, né? Na realidade, a cada 2 segundos, para ficar bem visível essa utilidade do botão aqui, né? Das interrupções. E esse botão tem que fazer parar de piscar ou começar a piscar, né? No mesmo botão, tá? Então, a gente vai fazer esse exemplo com interrupção, sem interrupção primeiro, né? E depois com interrupção, para a gente ver, sentir realmente a vantagem de se saber utilizar interrupções externas, né? Beleza, pessoal? Então, vou compartilhar aqui o outro exemplo aqui. Beleza, então vamos pegar o código sem interrupção. Então, a ideia é bem simples, né? O LED vai começar apagado, você aperta o botão, ele começa a piscar, e daí você apertando o botão novamente, deveria apagar, ou seja, parar de piscar, né? Manter o LED apagado. Então, vamos iniciar a simulação aqui.
Aí, aperto o botão, ele começa a piscar. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, se eu apertar o botão novamente, ele deveria parar de piscar, né? Aí, para conseguir fazer ele parar de piscar. Vou começar a piscar novamente. Aí, muitas vezes eu aperto aqui e não consigo fazer ele parar de piscar. Por que isso? Você é problema de bounce, não? Oi? Problema de bounce? Não, nesse caso não, porque vou mostrar no código aqui, né? Então, no pino 8 está ligado o LED como saída lá, né? E no pino 2, entrada com pull-up, né? Foi feito o setup. E no looping, ele começa lendo o pino de entrada, né? Se ele for baixo, quer dizer que o botão foi apertado, né? Está com pull-up. Daí ele só muda uma variável de estado. Ele começa com um low, que é estado low, LED apagado, né? Estado high seria LED piscando, né? Então, se o estado está high, ele ficaria acendendo e apagando, né? Acendendo e apagando, tá? Ou se o estado estiver em low, ele estaria com o LED apagado aqui, né? Pino 8, que é o LED apagado. Sempre apagado. O que acontece de problema aí? É que esses delay aqui, ele fica realmente esperando esse tempo de 1000 milissegundos de 1 segundo aí, né? Ele acende o LED, fica esperando o tempo. Apaga o LED, fica esperando o tempo, tá? E quando que eu vou realmente ler o botão? Somente depois que passar todo esse ciclo aqui, e nesse pequeno tempo aqui, ele vai tentar ler esse botão. Se, por exemplo, você não tiver com o botão apertado quando ele passar aqui, ele vai passar direto por esse if, né? Tá? Então, você acertar esse momento exato em que você vai apertar o botão e ele vai mudar o estado aqui, é uma coisa, acaba sendo muito difícil, né? Com esses usos de delay aqui, esperando dessa maneira. Tá? Então, por isso que fica lá uma loteria, lá você conseguir fazer o LED parar de piscar, né? Teria que usar milis, né? Oi? Teria que usar milis para controlar. Isso aí a gente vai ver logo após a gente ver essa parte de interrupções externas aqui, né? Tá? Que seria o outro modo de usar usando os timers aí, né? Com as funções, outros tipos de função. Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou apertando aqui, praticamente quase nunca eu não consigo fazer ele parar, né? É por uma sorte ali que e mesmo mantendo apertado. Agora, vou carregar, no caso do sketch com interrupção lá, no mesmo botão com interrupção. Vamos ver funcionando, depois eu comento sobre o código lá, né? Então, iniciou parado, beleza, né? Apertei o botão, já começou lá a fazer a piscada lá, né? Então, eu apertando o botão, em qualquer momento, eu consigo iniciar a piscada e consigo parar de piscar, né? Ou seja, mesmo tendo aqueles delays, utilizando funções de delays, que a gente vai ver que pelo código ele ainda está usando função de delay,
né, eu consigo interromper a rotina principal que está executando aquele delay, mudar o estado para fazer o funcionamento do nosso brinquedinho aqui. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no código. Bom, a única diferença é que eu tive que passar aquela variável de estado para fora, né? Ou seja, ela virou uma variável global, tá? Onde não só no loop você ela vai estar sendo vista como em todas as outras funções, né, do nosso programa. Então, aqui no setup foi incluído aquela função detect interrupt, né, do pino 2, né, e qual que seria a função de tratamento da interrupção? Botão acionado, tá? Então, e quando que seria feito o disparo? Na rampa de descida. Foi setado dessa maneira aí, né? Então, aqui no loop, ele fica simplesmente, se o estado está em alto, né? Fica piscando. Se não, ele fica apagado. E aí, fora da função do loop, você tem a ISR, que é a função de interrupção, que é aquela botão acionado, né? Onde aqui foi usado só esse delay millis aqui para dar um tempo aqui de 100 milissegundos por causa do repique da tecla, né? Então, apertou o botão, vai gerar a interrupção, ele vem para cá e muda o estado do estado. Se ele estava em alto, vai para baixo, se ele estava em baixo, vai para alto, né? Aqui reinicializa a variável de tempo para o debounce, né? Então, não importa se ele está executando o digital write, se está executando o delay, está no tempo do delay aqui, apertei o botão, como ele está programado, está habilitado, ele vem para a ISR, a rotina de tratamento dessa função, né? E muda o estado, que daí na próxima rodada aqui, ele já vai estar com o estado que a gente quer. Beleza, então o funcionamento fica bem transparente também e independente do que está sendo rodado no programa principal, né? O momento da leitura da tecla fica independente. Beleza? Só pode subir ali só para antes da função loop. Sim, Tá. aqui. Tá. É que o senhor já diz o nome da função que será acionada, será ativada, será chamada na hora que ocorrer a interrupção, que é o botão acionado, né? Exatamente. Então, aqui no método attach interrupt aqui, né? Você tem que dizer o número da interrupção, depende do pino, né? Então, daí usa esse digital pin to interrupt, tá? Você poderia usar aqui, fez isso aí, poderia usar 0, que seria o número da interrupção para o pino 2, tá? Essa função só faz isso. Então, transforma o 2 em 0 e o 3 em 1. Tá. Agora, professor Muribe, esse attach interrupt é só para interrupção externa, né? Isso não é para outras interrupções de timer, isso aí não vale, né? Não, não. A gente vai ver timer hoje, interrupção de timer, ela vale também, tá? Ah, tá. Ok. Programar as interrupções de timer. Ok. Então, o segundo parâmetro do método lá seria o nome da função que vai ser atendida quando gerar a interrupção, né? Tá? E o terceiro é o modo que vai ser acionado, né? No caso aqui, na rampa de descida. Beleza? Tudo bem. Então,
fica bem nítido a melhora do funcionamento, né? Cadê? Aqui. Utilizando interrupções nesses casos aí, né? Beleza? Bom, em termos de timers, né, temporizadores, já deu para perceber que é um negócio que a gente usa bastante, né? Assim, sempre você precisa ficar dando um tempo lá, nem que seja para piscar o LED, tudo está baseado no tempo, né? E exatamente por isso os microcontroladores sempre trazem dispositivos periféricos já que fazem contagens, né, dos sinais de clock internos do microcontrolador ou mesmo externos, né? Tá? No caso do Arduino Uno, nós temos 3 timers, tá? Que são os timer 0 e 2 de 8 bits e o timer 1 de 16 bits, né? Tá? Então, as aplicações são diversas, né? A própria temporização, contagem de eventos externos, né? Você pode eleger um pino externo e contar as variações que você tem nesses pinos. Geração de sinais PWM, como a gente já viu, interrupções periódicas, medidas de intervalo de pulsos, né? A utilização também, sim, abstraticamente, a gente já utilizou esses temporizadores, tá? Porque as bibliotecas do Arduino abstraem o uso dessas funções do timer nas funções delay, milis, micros, tone, analog write e serve, por exemplo, né? Algumas funções que já utilizam os timers nativamente ali, tá? Então, mesmo meio que sem saber, a gente já estava utilizando os timers lá, né? Isso aqui é bem importante, né, quando você começa a aprofundar no desenvolvimento dos programas, aí é saber, né, que as funções delay, milis, micros, utilizam o timer 0, né, se você está usando a biblioteca Tone para gerar tons, né, de sinais de áudio, por exemplo, ela utiliza o timer 2, e uma biblioteca Servo também utiliza o timer 1. Tá? Então, cada timer tem seus usos específicos lá, né? Tá? E dependendo do que você está utilizando, por exemplo, usando a biblioteca de Tonelli para gerar determinadas frequências, eu não consigo daí utilizar o timer 2, né, para outras aplicações de temporização, por exemplo, tá? Então, é importante você saber o que está fazendo, né, nesses aspectos do que aquela biblioteca utiliza, para exatamente não ocorrer bugs lá que fica difícil de você conseguir achar, né? Assim como a própria analog write que a gente estava gerando o sinal PWM até agora aí, tá? Vocês têm lá o timer 0, gera os PWM do pino 5 e 6, do timer 1, os PWM do 9 e 10, e o timer 2 do 11 e 3, né? Então, dependendo do que você está gerando, você tem, pode ter problemas, né, com a utilização dos timers separadamente, né? Tá? Então, normalmente, por exemplo, o timer 0, como são muito utilizadas as funções milis, micros, delay, normalmente a gente não utiliza para outras coisas, né? É mais o timer 1 que é utilizado e o timer 2, né? O timer 1, por ser de 16 bits, é um dos mais utilizados externamente, assim, com outras funções aí, né? Tá? Por exemplo, que a gente vai ver
na apresentação de hoje é controlando o timer 1, né? Tá? Existe uma biblioteca também específica para o timer 1, que você tem que instalar no sketch do Arduino lá, na ideia do Arduino, tá? Uma das maneiras é baixando essa biblioteca, né? E outra maneira é instalando no próprio sketch a partir do instalador de biblioteca lá que tem lá também, né? Tá? Obviamente, como a biblioteca, existem as funções desse timer 1, né? O primeiro método é inicializar o timer, com um período que é um período de microsegundos, né? Então, aqui eu quero inicializar o timer a cada 100 milissegundos. Calcula aqui 100 mil micro, né? E dá a função, o método initialize período, tá? Se você quer gerar períodos, interrupções periódicas, né, você programa essa interrupção, que aí vem que eu até te interrupt lá, né? A função, a ISR, que vai ser tratada quando estourar o tempo do timer, né? Outra função, ou método, é a função start, para iniciar a temporização, e a outra para contar, para parar de contar o tempo, né? Que seria a stop. São bem sugestivos e simples de se interpretar aí, né? Entender os métodos das bibliotecas. Beleza? Alguma dúvida? Então, No momento não. eu bolei um exemplo aqui em interrupções com timer, com o timer 1. Qual que é a minha ideia, tá? Se vocês verem, é o mesmo display lá, colocado nos mesmos lugares, tá? E daí foi colocado dois botões aqui, um no pino 2, né? Ligado no GND, pro GND, e o pino 3 também ligado para o GND. Ou seja, a gente programa eles em pull-up e habilita as interrupções aqui, né? Qual que é a ideia? É fazer um cronômetro básico aí, com décimos de segundo, tá? Eu fiz um exemplo aqui, bem simplificado, só para ter como base para dar base para o exercício de vocês, né? Eu vou passar para vocês, tá? Então, utiliza interrupções externas e interrupções de timer 1, né? Daí, há necessidade de colocar a biblioteca timer1, além da liquid crystal aqui, né? Para instalar essa biblioteca, tá? É só você vir no sketch e incluir biblioteca. Tá muito pequeno aí, né? Eu não consigo aumentar ali. Incluir biblioteca. Gerenciar biblioteca. Aí ele vai mostrar todas as bibliotecas que você tem instalado nessa IDE. Você pode pesquisar aqui, Timer 1. Tá? Ele vai estar aqui, a Timer 1. E se ela tiver instalada, vai estar instalada aqui já, né? Ou então o botãozinho para fazer a instalação. Tá? Aí é só clicar no botãozinho, ele vai instalar, vai permitir usar a Timer 1 aí. Beleza? Então, aqui para comentar aqui, foi definido os pinos, né, 2 e 3, que seriam os que aceitam interrupções externas, né?
O pino 2 vai ser o botão para iniciar o cronômetro e para parar o cronômetro, né? E o pino 3 é para zerar o cronômetro daí, né? Aí foram criadas as funções, que seriam as funções para atender as interrupções, né? As duas para atender interrupções externas, dos botões lá 2 e 3, né? E a ISR que conta tempo, né? Seria do próprio cronômetro propriamente dito, né? Inicialização do display, né? Conforme já foi comentado, o objeto do display, as variáveis minuto e segundo. Aqui, como é só um exemplo, né, eu criei só a variável minuto e segundo, né? Queria que vocês criassem lá no exercício hora e décimos de segundo, tá? Foi criada uma variável estado bem simples, que seria zero, estado 0, o cronômetro está parado, e estado 1, o cronômetro está contando, né? Zerando as variáveis, na função setup de configuração, configura os pinos, né, para a entrada e receber a interrupção externa aqui no attach interrupt, tá? Então, o do pino in para vai chamar a função botão in para. E do pino pin zero vai chamar o botão pin zero. A função botão pin zero, tá? E o timer foi inicializado a cada segundo aqui, né? Então, tem 1 milhão de microsegundos é para 1 segundo. Qual rotina que ele vai chamar a cada 1 segundo? A conta tempo, tá? Inicializado no setup tudo que precisa, os variáveis e tal. No loop ficou zerado aqui, né? Não tem nada, então tá tudo funcionando em cima das interrupções lá, né? Tá? Então, iniciou tudo em zero, estado zero quer dizer parado, né? Na conta tempo, se o estado é 1, ele conta tempo, se não, não faz nada. Ao apertar o botão IN para, tá? O lance do evitar um pouco do repique aqui, né, em 100 milissegundos. Ele verifica se o estado está zero, passa para estado 1 para iniciar o cronômetro, ou se ele estava em zero, ou se ele estava em 1, melhor dizendo, né, ele vai para zero para parar o cronômetro. Bem simples mesmo. E o botão zero só tem um detalhe, que ele consegue zerar o cronômetro somente se ele estiver parado, né? Ou seja, se o cronômetro estiver contando, você apertando esse botão não acontece nada. Foi feito da maneira bem simples, que é só verificando se o estado é zero, eu consigo zerar as variáveis. Senão, não faço nada, tá? Beleza? Então, aqui na contagem de tempo, ele está contando, ele entra nessa função a cada 1 segundo, né? Então, se o estado é contando, aí que ele incrementa o segundo. E verifica se o segundo é maior ou igual a 60 para zerar o segundo e incrementar o minuto, né? E se o minuto maior ou igual a 60, zera o minuto, né? Aí vocês vão incrementar essas funções para fazer os décimos de segundos e as horas, né? Alguma pergunta? No momento, não. Tudo bem. Aqui, como a gente viu aqui na inicialização, ele coloca cronômetro na primeira linha, né? E daí o minuto e o segundo separado com 2 pontos na segunda linha, né? Então, e a cada segundo ele faz isso, né?
apaga o minuto e o segundo e escreve o minuto e o segundo, tá? Aqui, se vocês devem ter notado, ele não está fazendo formatação, nada, né? Então, se ele está com um dígito, vai aparecer um dígito só lá, tá? Se está com 2 dígitos, vai aparecer 2 dígitos. Então, eu gostaria que vocês também fizessem a formatação para ficar bonitinho, né? Os zeros, 01, por exemplo, 02, né? A dezena e o minuto aparecendo no display, tá? Aqui, com isso, né, eu tive que controlar a posição dos 2 pontos aqui, né? Na realidade, já escrevo aqui os 2 pontos, deixando em branco o minuto e o segundo. E aí, só escrevo minuto e segundo. Beleza? Tudo bem. Então, legal. Só tem uma coisa. Eu não consegui simular, porque eu não consegui instalar a biblioteca de timer no simulador aqui. Aí é uma coisa que eu tenho que ver. Projeto cronômetro. Então, esse simulador ele tem esse ícone de bibliotecas aqui, ó, onde você pode colocar essas bibliotecas, algumas que já teriam lá, inclusive a Liquid Crystal lá, né? Servo, EEPROM, Infrared, KeyPad, essas que a gente já utilizou. Só que ela não veio nativa a Timer One aqui. E no tempo que eu tive para ver isso aqui, eu não consegui instalar ainda. Por isso que, se eu tento simular isso aí, ele vai dar erro, obviamente, porque não acha esse Timer One aqui, né? Tá? Mas eu coloquei aqui no meu Arduino, propriamente dito aqui, e ele está funcionando como de acordo aqui, né? Tá? Só estou com a outra câmera aqui, difícil para mostrar aqui. Mas eu vou liberar esse projeto aqui do Tinkercad e essa fonte para vocês poderem fazer esse último exercício, podemos dizer aí, né? Utilizando interrupções externas e timer, tá? Então, vocês entenderam qual seria o exercício? Sim, pegar o exercício do cronômetro aí e incrementar mais com segundos e milissegundos. É décimos de segundos ali, né? Então, décimos. vai mostrar o reloginho completo, né? Uhum. Aquele que incrementa a cada 100 milissegundos. Então, ele vai até 99, né? Uhum. 99, ele incrementa 1 segundo lá. A cada 100, né? 100 décimos, ele incrementa 1 segundo. E aí, isso leva para frente lá, né? Segundos, minutos e horas. Tudo bem. Beleza? Bem simples. A gente não vai colocar um alarme para programar um horário, nada. É mais para a utilização dessas interrupções de timer e interrupções externas aí, né? Então,
uma trabalhada em cima disso aí. Beleza? Beleza, professor. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida aí e tal, acho que o encontro de hoje seria isso aí. Tranquilo. Tem alguma pergunta aí, Humberto? Tem não, Gustavo? Tem não, professor? Então tá ótimo. É, Próxima aula, então, exercício lá desse cronômetro aí completinho, né? Fazendo a formatação de dezenas e unidades lá. E a gente começa daí o ESP01, né? Começando a trabalhar com acesso à rede Wi-Fi aí, né? Tá? Para daí dar subsídios para a gente fazer o nosso projeto final aí. Beleza? Tudo bem. Então tá. Acredito que hoje é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Humberto. Bom Tchau, descanso tchau, para então. você. Tchau, tchau. Bom descanso aí. Até a próxima. Boa noite. Até a Até. próxima.